Delinquência juvenil, pedofilia, prostituição infantil, aborto, eutanásia, pornografia, violência doméstica. A gente não pode mais ficar de braços cruzados. Você agora vai assistir a uma palestra fantástica. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Ives Gandra Martins Filho, figura de um conhecimento fantástico, principalmente nesta área, sobre a qual ele já escreveu livros. Vai tratar de uma coisa que está sendo muito discutida e pouco conhecida no Brasil. O que é um Estado laico? O ministro Ives Gandra, para nossa alegria, atendeu ao convite intermediado pelo ministro Marcelo Crivella para trazer para todos uma palestra. E vocês vão assistir agora as explicações, os esclarecimentos. E que palestra belíssima, que não tenho dúvida vai merecer ser revista várias vezes, não somente por mim, mas por todos os que estão assistindo agora. Assistam a palestra do ministro Ives Gandra Martins Filho, que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Diferentes progressões de direitos fundamentais, diferentes gerações de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais de primeira geração, vida, liberdade, igualdade, propriedade, são os direitos básicos. Quando nós vamos pegar um direito de terceira geração, como o meio ambiente, defesa do meio ambiente, por que é um direito humano fundamental o meio ambiente? Porque hoje o risco de se ter um meio ambiente depauperado vai colocar em risco o quê? O direito à vida. Então, quando nós temos dois direitos para ponderar qual vai prevalecer para o outro, é ver qual é mais essencial, a vida ou aquilo que se diz, a saúde psicológica da mulher. Olha, muitas vezes o aborto vai provocar um desequilíbrio psicológico da mulher muito maior do que aquele que seria se dissesse, não pode abortar, não tem problema nenhum. Pois bem, o Estado laico, que não se confunde, então eu vou fazer a diferenciação entre o Estado laico e o Estado laicista. O Estado laico é aquele que se rege por três princípios que são esculpidos na nossa própria Constituição. Primeiro princípio, separação entre Igreja e Estado, separação entre o espiritual e o temporal. Artigo 19, inciso 1º da nossa Constituição. E esse mesmo inciso, ele prevê no seu final a mútua cooperação. Vejam que interessante. E aí é que o Estado laico é diferente do Estado laicista. Eu não tenho mais Estado brasileiro patrocinando qualquer religião ou qualquer igreja. O Estado brasileiro não vai patrocinar ou subsidiar qualquer igreja, qualquer religião. Mas, ao mesmo tempo, o fator religioso é um fator importante, é um fator relevante e se estabelece a cooperação, a possibilidade de cooperação entre o Estado e as várias religiões. Por exemplo, nas Forças Armadas se estabelece que
sacerdotes ou pastores vão atender, fazendo parte das Forças Armadas, os fiéis das suas respectivas comunidades. Então, é exemplo típico de cooperação. O simples fato de se reconhecer imunidade tributária a templos é uma manifestação clara de. Eu não estou privilegiando templo nenhum, mas eu estou reconhecendo que o fator religioso é um fator importante. E o terceiro princípio, que está no artigo 5º, inciso 6º, é a liberdade de religião. É a liberdade de religião. É esse respeito que, graças a Deus, nós vivemos no Brasil. Esse respeito mútuo, que nós podemos conviver pensando com uma ou outra divergência, mas comungando do mesmo princípio. Dessa fé em Deus, dessa fé em Cristo. Nós fomos colonizados, nós recebemos essa tradição cristã. Ela está embutida na nossa civilização. Não sei se já pararam para pensar, não sei se já pararam para refletir, que os 3 pilares que constituem a base da civilização ocidental, de toda a civilização ocidental, e a distingue, por exemplo, de uma civilização hindu, de uma civilização islâmica, de uma civilização sino-japonesa, é a religião cristã, a filosofia grega e o direito romano. Veja que interessante, nós só nos compreendemos, nós só nos entendemos quando pensamos que o norte dos valores morais, os princípios éticos que seguimos, são fundamentalmente valores cristãos. Que a forma de nós pensarmos, a estrutura do nosso raciocínio é grega. A forma de argumentar, a forma de expor as ideias, quer dizer, o privilégio da razão sobre a autoridade. No que a filosofia grega se distinguiu de toda a antiguidade oriental? O que valia na antiguidade oriental era o argumento de autoridade. O rei falou, os gregos começam a pensar, bom, será que só o que a autoridade fala é verdade? Ou será que eu posso usar o meu raciocínio para chegar à conclusão que o mundo é assim ou é assado? Portanto, se passou das mitologias para o uso da razão e, ao mesmo tempo, como estruturar, através da lógica, o uso da razão. E o direito romano, antigamente, não havia. Uma das coisas que impressiona quando a gente lê algumas epístolas de São Paulo, mas principalmente o Atos dos Apóstolos, quando pegam São Paulo para prendê-lo, para obter uma confissão lá dele de que estava indo contra a religião judaica, estava promovendo uma maior arruaça lá numa das cidades gregas, ele diz assim, sou cidadão romano. E aí o que diz o centurião? Opa, não vamos aqui botar uma aula aqui no seco, porque entre os romanos nós não temos o costume de julgar alguém sem ouvir a sua defesa. Portanto, esse princípio faz parte da nossa tradição. É interessante, né? É interessante como, quando o ministro Marco Aurélio, ao proferir o seu voto, tratando só de anencefalia, ou seja, o que está em jogo é se vai ou não admitir aborto de feto anencefálico. Por que ele começou a falar de Estado laico, começou a criticar crucifixo no Supremo? Eu digo, olha, para mim, quando se
prega a retirada de crucifixo ou qualquer símbolo religioso que lembre a nossa tradição cristã, no fundo é uma rejeição. Eu não quero saber do decálogo. Me tire daqui qualquer coisa que me lembre que existem os direitos humanos fundamentais, que não fui eu que inventei, não. Alguém embutiu isso aí na natureza e no coração do ser humano. Então não preciso de argumento de autoridade ou argumento religioso. Eu posso defender a mesma coisa. Agora, o simples fato de se lembrar, é interessante. Hoje nós vemos na área de saúde o símbolo da cruz sendo aquele que está falando o quê? Do maior ato de amor. Quer dizer, eu quando vejo o crucifixo, eu sei que uma ou outra denominação evangélica às vezes tem restrição ao crucifixo porque entende, puxa, como é que eu vou colocar um símbolo daquilo que matou o meu pai? Como é que eu vou andar com um revólver pendurado no pescoço se o revólver foi a arma que matou meu pai? Olha, eu sempre encarei de outra forma, sempre encarei o crucifixo como a maior declaração de amor do mundo. A maior declaração de amor do mundo. E é um exemplo a ser seguido. Quem não acredita nisso, como alguns até amigos meus diziam o seguinte: eu vejo de outra forma. Eu gosto de ver o crucifixo lá no tribunal para lembrar da maior injustiça do mundo. Então, que a gente não seja aquilo que foi o julgamento de um inocente condenado. Pois bem, tudo isso nos leva a perceber que a liberdade religiosa, como esse terceiro pilar do Estado laico, faz com que nós tenhamos que respeitar, primeiro, a liberdade de consciência e também a própria Constituição, no artigo 5º, inciso 6º, fala a possibilidade do culto privado e público. Culto público. Claro, sempre respeitando. Claro, eu não vou fazer, por exemplo, uma assembleia que comprometa o sono do meu vizinho. Vou procurar fazer a coisa da forma mais respeitosa. Mas ninguém pode me impedir. Ninguém pode me impedir. A própria Constituição garante essa liberdade. Portanto, esses são os pilares do Estado laico. Separação entre Igreja e Estado, cooperação dos dois e liberdade religiosa. Comparando essa nossa tradição cristã, com outras tradições, a gente começa a valorizar mais o fator religioso. Vou dar um exemplo. Nesse caso do aborto dos anencefálicos, se vem esgrimir o princípio da dignidade da pessoa humana. Olha, eu confesso, nunca imaginei que o princípio da dignidade da pessoa humana pudesse ser tão deturpado para pegar o direito à vida e, a partir daí, dizer assim, não, uma vida que não seja digna não merece ser vivida. Não sei se alguém aqui assistiu um filme, eu recomendo assim vivamente esse filme, A Cor do Paraíso. A Cor do Paraíso. Primeiro, filme iraniano. Hollywood não teria sensibilidade para fazer um filme desse. Você vai dizer, poxa, mas um país aí que está muitas vezes com posições assim tão radicais, a gente não pode confundir governante com o povo. Não podemos confundir governante com o povo. Pois bem, esse autor
esse diretor iraniano, ele mostra no filme a história de um rapazinho cego. Eu não vou estragar o fim do filme, mas acho que o enredo, se os senhores me permitem contar pelo menos o enredo um pouquinho, porque eu acho que às vezes um bom exemplo até desperta o interesse. O menino era cego, e por que chama o filme A Cor do Paraíso? Porque